Oi, vim falar aqui com vocês a resposta do tempo sobre coisas que acontecem na vida da gente. Ao longo da nossa vida tem coisas que acontecem de forma positiva e negativa e a gente tem que superar e seguir em frente, né? Mas tem coisas que acontecem na vida da gente que deixam cicatrizes profundas. Mas mesmo assim, apesar disso, a gente tem que seguir. E há muitos anos atrás eu me relacionei com uma pessoa que foi um relacionamento totalmente abusivo. Era com uma pessoa altamente tóxica e eu sofri muito quando eu vivi o término desse relacionamento. Fiquei descredibilizada, desmoralizada perante a sociedade. Muitas pessoas me julgaram, muitas portas se fecharam. E tinha duas filhas para criar, tinha uma profissão, tinha uma família, tinha Deus. Me agarrei com isso tudo e segui. E, por ironia do destino, depois de um tempo, eu fiquei amiga da pessoa que se envolveu com esse cara que foi tóxico e abusivo comigo, da pior maneira possível, que é da forma ele era um abusador psicológico e ele nunca me agrediu fisicamente, ele era um abusador do meu psicológico, né? Enfim, e eu fiquei amiga da esposa dele, que no caso eu fiquei quando ela já era ex-esposa. E a gente estabeleceu uma amizade muito bacana, porque nós duas somos jornalistas, ela é da mesma área, a gente tem assuntos em comum e a gente tem empatia. Eu sou um pouco mais velha que ela, mas a gente tem as mesmas conversas sobre família, nós somos mães, jornalistas e tementes a Deus, mulheres de classe média, guerreiras que vão sempre atrás de resolver os corres da vida. E o que acontece? Nesse final de semana, para resumir, nesse final de semana ela soltou um vídeo num site muito conceituado no Brasil todo, um canal no YouTube com mais de 300 mil seguidores, muito conceituado, muito respeitado, que fala sobre separações e divórcios. E ela contou a história dela. Há um tempo atrás eu contei a minha história num podcast. E esse vídeo dela no YouTube teve muito mais visibilidade do que o meu. O meu era uma coisa mais local. O dela não. O dela é um vídeo de abrangência nacional. Quem sabe até internacional. E ela contou toda a história dela. E eu me senti muito, muito aliviada, sabe? Como se fosse um grito de libertação. Porque perante a sociedade que me julgou por eu ter me envolvido com esse rapaz e o nosso relacionamento ter terminado da forma mais catastrófica que foi na época, o que me causou muito sofrimento, é como se alguém viesse e dissesse: não, Simone é essa aqui, ela viveu o que eu vivi, ela não era nenhuma doida, porque os caras que não valem nada, eles, para lhe diminuir como mulher, eles lhe chamam logo de louca. Era uma louca que vivia atrás de mim. E eu soube através dessa mulher, que deu o seu relato também de abusos no casamento, que ela se livrou e eu também me livrei, ela se curou e eu também me curei, que essa pessoa, ela desejou minha morte. O irmão dessa pessoa disse que resolveria o problema da gente, que eu poderia acordar com a boca cheia de formiga. Então foram coisas tão violentas que eu vivi sozinha, porque a sociedade me julgou na época e acreditou na versão mentirosa dele, que nesse final de semana, com esse relato da ex-esposa de 4 anos dele, falando realmente que ele era o tóxico da relação, o abusador da relação, que ele trabalha em série, ele tem uma mulher, ele faz com essa, passa para outra, faz com a outra, passa para outra, faz com a outra, que eu me senti vingada. Então, para resumir, eu quero dizer o seguinte: se você sofreu uma injustiça na vida, lembre-se sempre que tem Deus, que é o maior testemunha de tudo. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 12 anos, como demorou para mim. Mas uma hora, tudo é revelado, tudo é esclarecido. Demora, mas um dia todo mundo fica sabendo o que aconteceu e quem realmente é quem. Então, eu queria mandar esse beijo para minha amiga, por ela ter sido corajosa de contar tudo que ela viveu. E ela também reconhecer que eu também, como ela, fui vítima.
E eu quero dizer que eu estou aliviada e que esse assunto para mim é um assunto superado a partir desse vídeo, porque não tem mais o que se falar sobre ele, ele é um assunto morto. E que vocês acreditem que você pode ser humilhado, taxado, rotulado, mal interpretado, mas que um dia, através do poder de Deus e de Nossa Senhora, do Divino Espírito Santo, a verdade chega e todos ficam sabendo. Meu beijo para vocês.